Porém, note que Jesus disse que ele e seu Pai eram um, não dois. Isso produz um Deus. Desde que isto seja histórica e escrituristicamente verdade, o povo pergunta de onde vieram os três. Quem foi que criou isso? De onde vieram os três espíritos, ou os três deuses em um? A doutrina da Trindade foi uma doutrina fundamental no Concílio de Nicéia no ano 325 depois de Cristo. Esta Trindade, uma palavra absolutamente inescriturística, foi baseada sobre os muitos deuses de Roma. Os romanos tinham muitos deuses aos quais oravam. Também oravam a seus antepassados por considerá-los como mediadores, acreditavam nisso. Foi somente um passo para dar nomes novos a deuses antigos. E agora temos santos para torná-los mais bíblicos. Assim sendo, em vez de Júpiter, Vênus, Marte, etc., temos a Paulo, Pedro, Fátima, Cristóvão, etc., etc. Eles não podiam fazer com que a sua religião pagã funcionasse com um só Deus. Portanto, o dividiram em três e fizeram antecessores dos santos, tal como havia feito de seus antepassados. Desde então, o mundo não tem podido compreender que há somente um Deus com três ofícios ou manifestação. É claro que isso levou um tempo para consolidar uma mentira, muitas vezes repetida, termina sendo aceita como verdade. Mas é uma mentira. Não deixa de ser uma mentira. Mas todos começam a acreditar como verdade porque ela está sendo repetida, batida. E o mundo que jaz no maligno é expert nesse negócio de bater uma mentira até fazê-la, torná-la verdade. Então o mundo não tem podido compreender que há somente um Deus com três ofícios ou manifestações. Sabem que há um Deus, segundo as Escrituras, a Bíblia mostra claramente, mas eles procuram fazer a doutrina fantástica de que Deus é como um cacho de uvas. Um negócio estranho. Três pessoas com a mesma divindade distribuída igualmente entre todos. É ilógico. Porém aqui, em Apocalipse, diz plenamente que Jesus é, o que era e o que há de vir. Ele é o Alfa e o Ômega, o que significa que ele é do A ao Z, ou melhor, o tudo. Ele é o Todo-Poderoso, ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales, a estrela resplandecente da manhã, a videira verdadeira, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é Deus. Deus Todo-Poderoso, o único Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 diz: e sem dúvida grande é o mistério da piedade. Grande é o mistério do invisível. Grande é o mistério da divindade de Deus, a piedade, a fé, a religião. E sem dúvida grande é o mistério da piedade. Ninguém consegue decifrar esse mistério sem a intervenção divina. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne. Vamos lá, acompanha a leitura. Foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Isso é o que a Bíblia diz. Aqui não diz nada de uma primeira, segunda ou terceira pessoa. Diz que Deus foi manifesto em carne.
Deus foi manifesto em carne, no corpo Jesus. Isso deveria pôr fim ao assunto. Deus veio em forma humana. Isso não lhe fez outro Deus. Ele era Deus, o mesmo Deus. Foi uma revelação então e é uma revelação agora. Um Deus. Um único Deus. Voltemos à Bíblia para ver o que era ele, o que ele era no princípio. Segundo a revelação que ele deu a si mesmo, deu de si mesmo. O grande Jeová apareceu a Israel numa coluna de fogo com o anjo do pacto. Como o anjo do pacto. Lá atrás, lá no começo de tudo, há 6.000 anos atrás, lá em Moisés, no deserto, ele apareceu a Israel como uma coluna de fogo, numa coluna de fogo como o anjo do pacto. Ele voltou nessa coluna de fogo e guiou a Israel diariamente. Era Deus, era o próprio Deus. Os acontecimentos mostraram isso. Ninguém consegue abrir o mar, abrir o rio Jordão, fazer cair maná. Os acontecimentos, as pragas do Egito, isso é incrível. Então era ele mesmo. Ele voltou nessa coluna de fogo e guiou a Israel diariamente. No templo, ele anunciou sua vinda com uma grande nuvem. Então um dia ele foi manifestado num corpo nascido de uma virgem. A incubadora Maria não teve nenhuma outra participação a não ser o ventre em que o Messias haveria de nascer. Tudo foi criado ali, naquele ventre, tudo foi criado por obra e graça do Espírito Santo, o qual foi preparado para ele, o Deus que morou numa tenda de carne e viveu como um homem entre os homens, porém ele era o mesmo Deus. A Bíblia ensina que Deus estava em Cristo. O corpo era Jesus. Nele habitou a plenitude da divindade corporalmente, porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso põe fim ao assunto. Deveria pôr fim ao assunto. Porque em Cristo habita corporalmente tudo que é Deus. Ele é Deus. Não pode ser mais claro que isso. Mistério? Sim, porém plena verdade. Não pode ser mais claro. Assim sendo, se ele não foi 3 pessoas ontem, tampouco pode ser 3 pessoas hoje. Um Deus. E este mesmo Deus foi feito carne. Jesus disse: vim de Deus e volto para Deus. João 16, 27 e 28. Isso é exatamente o que sucedeu. Ele foi tirado da terra por meio de sua morte, sepultura, ressurreição e ascensão. Então Paulo se encontrou com ele, olha lá, o apóstolo Paulo, no caminho de Damasco. E ele falou: Paulo, ele disse Saulo, Saulo, né? E ele falou a Paulo e lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Preste atenção. Por que me persegues? Paulo disse: quem és, Senhor? Paulo só viu o grande clarão. O grande clarão que acompanhou os israelitas na travessia do deserto. O mesmo Deus apareceu ao apóstolo, a Saulo ainda, depois apóstolo Paulo, e disse: por que você está me perseguindo? Você está perseguindo a minha igreja? Você está perseguindo os meus filhos, aqueles que têm revelação de mim? Você está me perseguindo, Saulo. E Saulo perguntou: quem és? Quem és, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a grande luz
que acompanhava Israel, que acompanhou Israel no deserto, estava ali e disse que era Jesus. Ele era coluna de fogo, uma luz cegante. Ele havia voltado exatamente como disse que faria. Voltou à forma que era antes de vir morar num tabernáculo de carne, no corpo. Assim é exatamente como o viu João. João capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Ele estava no seio do Pai. Está no seio, faz parte, é ser o Pai. Note onde diz João que ele está no seio do Pai. Lucas 2,11 diz: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ele nasceu o Cristo. E 8 dias depois, quando foi circuncidado, foi chamado Jesus. Jesus é o nome, Yeshua, é o nome que foi dado na terra a ele. Mas ele é o Senhor e Cristo. Como o anjo lhes havia dito. O irmão Brana faz uma comparação. Eu nasci Brana. Quando nasci me puseram o nome de William. Ele era o Cristo. Porém lhe foi dado um nome que entre os homens, que é Jesus. O tabernáculo de fora que os homens podiam ver foi chamado Yeshua, Jesus. Ele era o Senhor da glória, o Todo-Poderoso, manifesto em carne. Dá para entender? Ele é Deus, Senhor e Cristo. Jesus é o nome terreno. Muita gente se confunde com isso, mas é esta a verdade. Ele era o Senhor da glória, o Todo-Poderoso, manifesto em carne. Ele é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Manifesto, ele é tudo isto. Ele não precisa se subdividir. A sua glória ele não dá a outrem. Isso é coisa de homens, isso é doutrina de homens. Pai, Filho e Espírito Santo são somente títulos, atribuições. Não são nomes. Por isso é que batizamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, Atos 2,38. Senhor Jesus Cristo. Pai, Senhor Jesus, Filho, o corpo, Cristo, Senhor e Cristo. Porque esse é o nome, não o título. É o nome desses títulos, tal como quando você toma um menino recém-nascido e lhe dá um nome. Ele nasce menino. Quando ele nasce, ele é um menino. Filho é um título. Então você põe um nome. Meu Deus do céu, como é simples. Todos são meninos.